eterno Elohim, adorado Adonai, Elohim Haolam, que possas neste momento em que a tua palavra será discorrida através do pregador desta manhã, tome nas tuas mãos, que a tua unção, a tua brachá esteja sobre ele, ministrando sobre todos nós presentes e sobre todos aqueles que nos assistem. Yeshua, Yeshua, Mashiach. Amém. Amém. Deus abençoe. Shabbat Shalom. Vamos estudar a porção de igreja. E eu vou ler para os irmãos o livro de Deuteronômio 12, Devarim 12, que fala sobre o lugar que Deus escolheu. Deuteronômio 12. Deixa eu ver aqui também. Isso. Essa porção do Senhor nos fala para a gente escolher, né, entre a bênção e a maldição. Né? Todo mundo quer bênção, né? Todo mundo vai para a sinagoga, pedir a bênção do rabino, para os negócios, para a família, para a saúde. As pessoas vão para a igreja também pedindo bênção, né? Deseja bênção, pelo menos é o nosso costume, né? Pedimos bênção, mas as bênçãos, na verdade, são consequências das nossas escolhas, né? E o que nós temos escolhido para a nossa vida? A palavra diz que a gente colhe o que a gente planta. Então a gente precisa pensar bem o que nós estamos escolhendo hoje para as nossas vidas. Essa porção, lá no capítulo 12, fala assim: esses são os estatutos e leis que vocês devem guardar com cuidado na terra que o Senhor Deus de seus pais está lhes dando, de modo que vocês possam ocupá-la enquanto viverem sobre a terra. O Senhor deu princípios para todos nós, para o povo de Israel, para o povo santo. Nós somos um povo santo, um povo separado. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós somos um povo escolhido. E Yeshua disse: fui eu que vos escolhi. Não foi você que me escolheu. Eu vos escolhi para ser meu. Então, a partir do momento que Yeshua te escolheu e me escolheu, nós precisamos andar no seu caminho. E há um erro de interpretação de achar que andar com Yeshua é viver de qualquer maneira. E não é assim. Algumas pessoas acham que tem que andar só segundo o Novo Testamento, outros só segundo o Antigo Testamento, quando a gente precisa viver a palavra como um todo. O Senhor nos deu leis para a gente guardar. A primeira instrução que o Senhor nos dá no versículo 2 é: destruam todos os lugares onde as nações que vocês estão expulsando adoram outros deuses, estejam eles sobre as altas montanhas, sobre os montes ou sobre qualquer árvore exuberante. Hashem odeia idolatria. Deuses, vocês devem derrubar seus altares, os santinhos que a gente recebeu da nossa família, relíquias, antiguidades, né? Às vezes são quadros, são objetos que recebemos, que compramos, que estão linkados com outros deuses. A gente precisa destruir. Você não pode ter isso dentro da sua casa. Se Adonai é caro e por Deus é o Deus da tua vida, você não pode ter mais essas coisas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Aquelas coisas têm que ser jogadas fora, destruídas. Vocês não podem adorar a Deus, Senhor de vocês, de tal maneira. Então eu estava acostumada no santinho tal, no dia tal, fazer lá a oferenda do santo tal. Aí você vê que o Senhor mantém a mesma prática. No dia tal, eu vou vestir a roupa tal, vou fazer a oferenda tal, só que agora para isso. Não. Essa tradição tem que ser cortada. Isso aí não pertence a Deus. Tá?
só nesse dia aqui eu como essa comida, porque isso veio lá da minha família. Nós precisamos seguir as tradições do Senhor. E a gente também vai falar aqui um pouco de alimento, tá? Isso vocês podem fazer somente no lugar que Deus, Senhor de vocês, escolheram, dentre todas as tribos, como um lugar estabelecido em seu nome. Lá que vocês devem ir buscar a sua presença. Primeiro ponto. Nós precisamos buscar a presença de Deus no lugar que Ele escolheu. E a gente vai ver aqui na própria Torá que não é qualquer lugar. Nós adoramos e servimos ao Senhor com as nossas ações, né? Na nossa casa. Mas lá não é o lugar da adoração ao Senhor. Existe um lugar de adoração ao Senhor. E Ele vai falando: este será o lugar para o qual vocês devem trazer seus holocaustos, que é ofertas de oleiro, seus sacrifícios de comer, seus dízimos especiais, seus donativos elevados, entregues em mãos, suas promessas gerais, específicas, e os primogênitos do seu gado e seu rebanho. Quem realmente faz parte do povo santo precisa compreender que a casa de oração é o lugar que você precisa estar para fazer tudo isso. Trazer sua oferta, pagar os seus votos. Quando a gente fizer um voto, você precisa pagar o seu voto na congregação, né? Não pode ser um voto aleatório. Lembra de Ana, quando ela fez um voto, ela deu o filho dela. As pessoas fazem os votos: eu prometo que nunca mais vou beber. Eu não estou te pedindo isso. O que você precisa? O que Deus precisa? O que você quer que Deus faça na sua vida? Senhor, eu vou te servir na tua congregação. Eu vou trazer uma oferta na congregação. Eu vou me regozijar com os meus irmãos. Porque é assim que está escrito na palavra. É aqui que você tem que trazer a sua oferta. E comida é oferta. Tá, irmão? Isso até no mundo espiritual, a comida é uma coisa espiritual. Nós precisamos atentar para isso. Por isso que a gente não pode comer qualquer coisa, a gente não pode comer em qualquer lugar, ou não deveria, porque a comida, ela é espiritual, tá? Você e a sua família, quando o Senhor fala no mandamento do Shabat, por que seu servo também precisa estar com você? Porque ele também precisa de descanso. Não é só você e sua família, seu trabalhador, seu funcionário precisa de descanso. Mas ele vai fazer bico, isso é problema dele. Isso não é problema seu. Aquilo que depende de você, você dá descanso para o seu funcionário, sua secretária do lar, seu funcionário da sua empresa, seu caseiro. Nesse dia que eu quero que você faça nada. Se a pessoa quiser, fala mesmo. Porque ele precisa ser regozijado também no eterno. Seu pai, sua mãe, os seus filhos, o eterno fala até os animais. O seu trabalho é descanso para a terra. Eu fiquei pensando num dia desse, né? Até nossos utensílios domésticos, carro, moto, até essas coisas precisam de um descansinho para não ficar com o tempo todo de gás. Tudo precisa de descanso. Sobretudo que tem vida. A planta, a terra, os animais e os seres humanos. Infelizmente, a rebeldia contra Deus é tão grande. As pessoas, elas continuam desobedecendo ao Senhor. Quantas pessoas hoje estão fazendo coisas que poderiam fazer outro dia? Você precisa colocar isso diante do Senhor. A gente sabe a dificuldade de descansar no Shabat, por necessidade, por pressão, por obrigação. Mas você precisa colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu quero descansar. Irmãos, é descansar. Não é você só orar, buscar, é você descansar, você sentir que você está em paz, é você sentir que você está sendo renovado. E a sua família também, isso é muito importante. Eu tenho certeza que os problemas familiares também se resolvem assim, quando a gente está
diante de Deus, Senhor de vocês, e vocês se rejubilarão em todos os seus sucessos. Sucesso é essa prosperidade que Deus nos dá quando nós obedecemos a Ele. Quando a gente santifica o Shabat, por exemplo, a gente tem sucesso no nosso trabalho. A gente tem força, a gente tem saúde, a gente tem criatividade, porque o Eterno nos dá sabedoria para resolver situações, através dos quais Deus, o Senhor de vocês, os abençoará. Vocês querem a bênção de Deus mesmo? Escolham a bênção. Escolham a obediência às leis do Senhor. Muitas pessoas não gostam de ouvir, eu tenho que obedecer, mas são as diretrizes do Eterno. Se a gente não seguir essas diretrizes, a gente vai fazer o que a gente acha, né? Vai descansar, eu vou para a praia. O Eterno fala, santifica. Santificar, você separar aquele dia. Aquele dia é para você falar com Deus. Deus não exige isso todos os dias. É bom a gente regar o coração com a palavra. Mas esse dia é aquele dia. Não tem aquele dia do casal? Esse dia que é só casal. Esse aqui é só dia de faxina. Esse aqui é o dia do Senhor. É dele. É o dia para você ouvir Ele. É o dia para você parar com as tribulações da vida, porque a vida é atribulada mesmo, muitas obrigações. Mas esse dia você vai aquietar. Vocês então não serão capazes de fazer tudo que nós agora estamos fazendo, onde cada pessoa faz aquilo o que é direito aos seus olhos. A Bíblia vai dizer que houve um momento em Israel que não tinha leis. Já estava tão misturado com as nações, com os costumes, que eles começaram a se afastar dos caminhos do Senhor. E cada um fazia o que queria. Cada uma servia a Deus como queria, fazia o seu sacrifício, contratava seus sacerdotes. E não é assim? É a mesma coisa hoje. As pessoas pagam, eu quero ver esse profeta aqui, paga ele para ouvir o que quer, para seguir o que quer. Eu vou escolher. Mas é isso que nós estamos ordenando, irmãos? Não. Agora, vocês ainda não chegaram ao lugar de descanso e a terra hereditária que Deus, Senhor de vocês, está lhes dando. Mas logo vocês cruzarão o Jordão e viverão na terra que Deus, Senhor de vocês, está lhe proporcionando. Pergunta: eles só guardaram o Shabat quando entraram na terra de Canaã, sim ou não? Foi só lá que eles guardaram o Shabat? Claro que não. Onde é que eles guardaram o Shabat? No deserto, irmãos. Eles santificaram aquele dia ao Senhor, trabalhavam 6 dias, no 6º dia que tinha que fazer, tinha que colher maná dobrado. É o que a gente pode fazer. Quando chegar na sexta-feira, na quinta-feira, você trabalha dobrado. Mas tudo dobrado. Trabalha, estudo, chega de Shabat, descansa. Repousa a tua alma, quieta. Porque isso é bom para você. O Eterno não precisa de descanso. O que precisa é a gente. O Eterno não descansa, ele é a própria Shalom, ele está no estado de perfeição. Nós que precisamos de descanso, né? Ele falou para o homem: com suor do teu rosto comerás. A partir desse momento, suor todo dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalha dobrado, chega no horário do Shabat, acabou. Repousa, descansa tudo, cabeça, e quantos mentes mentais, hein? Descansa a cabeça, descansa a alma, descansa a casa. Não, hoje eu não estou quietinho, hoje não ia fazer nada, vamos ficar aqui na paz. Olha que bênção. Agora vocês ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra hereditária que Deus, Senhor de vocês, está lhes dando, mas logo vocês cruzarão o Jordão e
viverão na terra que Deus, Senhor de vocês, está lhe proporcionando. Quando Ele lhes tiver concedido segurança de todos os seus inimigos em volta de vocês, e vocês vierem em segurança, haverá um lugar que Deus escolhera como lugar dedicado ao seu nome. Antes, o tabernáculo era móvel. Onde ele estava, o tabernáculo estava. Depois que ele entrou na terra de Canaã, o tabernáculo se assentou. E foi construído o quê? O templo. Mas não tem mais templo agora e agora. Agora tem cada geração. Desde a época da destruição do templo, irmãos, foram instituídos nas sinagogas, né? Depois do exílio de Babilônia, eles começaram a ver a necessidade de se reunirem, de fazerem casa de oração, de estudar a Torá, e assim até os dias de hoje. É ali que você vai adorar o Senhor, é ali que você vai se reunir com o seu irmão, é ali que você vai orar com ele. A gente precisa abrir a porta da nossa casa para isso, mas a casa de oração, ela foi feita para isso, para você vir aqui orar, para a gente estar ministrando, para a gente estar estudando a palavra, tirando as nossas dúvidas, tirando os nossos medos, nossos questionamentos, através da palavra do Senhor. Haverá um lugar que Deus escolherá como lugar dedicado ao seu nome. Aqui é um dos lugares dedicados ao nome do Senhor, assim como outros lugares também que Deus instituiu. Será lá que vocês terão de trazer tudo que eu estou lhes prescrevendo, como o holocausto. O fato do Senhor nos ordenar cuidar do pobre, da viúva, que é uma mitzvah, nós cuidamos do pobre, da viúva, qualquer pessoa que nos pedir. Eu ajudo a instituição católica espírita, isso é um exemplo. Orfanatos, hospitais, ONGs. O fato de nós fazermos isso não anula o fato de você trazer sua oferta para a casa de oração. Isso não anula. Aqui você precisa trazer sua oferta, seu holocausto, pagar seu voto, trazer seus dízimos. Mas era o dízimo da terra. Mas você não trabalha com a terra, você trabalha com dinheiro. Você vai trazer seu dinheiro para a casa de oração, aqui, na outra sinagoga, ou em outro lugar. Então, uma coisa não anula a outra. O fato de você praticar a tzedakah, a benevolência, a justiça, não quer dizer que você tem que descobrir. Aqui a Torá vai falar que o levita, os kohanim, eles vivem dos holocaustos das ofertas. Hoje, nós não somos levitas, nós somos sacerdotes, vivendo os dízimos das ofertas, dos holocaustos, que precisam ser trazidos à casa de oração. Está escrito na palavra. Então a gente vive os princípios da Torá, os princípios da palavra. Mas eu não concordo, mas você quer ser abençoado. Não tem como, irmãos, nós queremos a bênção de Deus para a nossa vida em desacordo com o que a Torá diz. Entende isso? Nós precisamos viver essa escolha. É o que a Torá própria está dizendo. Cada um fazia o que bem entendia. E não é assim que o Senhor quer. Ele quer que nós vivamos os princípios dele, do que ele prescreveu e determinou para que você tenha sucesso, para que eu tenha sucesso. E um dos nossos sucessos está na nossa obediência ao que ele está falando, ao que ele está dizendo. Não ter outros deuses, tirar essas coisas, descansar no Shabbat, trazer as ofertas ao Senhor na casa de oração. Isso tudo traz bênção para você, a sua família, saúde física, mental e espiritual. Quem não quer isso? Mas para alcançar isso tem que ter a caminhada, a escolha certa. Será lá que vocês terão de trazer tudo que eu estou lhes prescrevendo, como seus holocaustos, sacrifícios de comer, dízimos especiais, donativos. Por exemplo, festa de lua nova é de trazer ofertas, irmãos. Sempre que houver cabeça de mês, você precisa sentar no seu coração e ofertar ao Senhor.
donativos elevados entregues em mãos e as escolhidas promessas gerais que vocês podem prometer a Deus. Então, aquilo que você prometeu ao Senhor, você precisa cumprir na congregação. Guarda isso. Quando você sentir que você quer prometer ao Senhor, eu prometo ao Senhor que se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso a ti. Tem que estar ligado à congregação. Pode ser algo da sua vida, na sua família, nos seus bens materiais, não sei. Mas precisa estar ligado à casa de oração, porque é aqui que você vai pagar esse golpe. Vocês se rejubilarão diante de Deus, Senhor de vocês, junto com seu filho, suas filhas, seus escravos e escravas. E dá uma oportunidade de você trazer sua família. Já começa a preparar. Olha, no Natal, eu gostaria muito que vocês viessem na congregação para a gente comer, orar junto, para Deus abençoar a nossa família, seus funcionários, trazer eles também. Engraçado que na sinagoga tradicional ele não pode entrar, não. Se não for judeu, não entra. Mas aqui na Carol do Senhor, eles podem entrar e devem. E devem entrar para serem também abençoados, né? Todos os funcionários, você convida, você já separa essas datas. O levita do seu assentamento que não possui porção hereditária com vocês. Ser cuidadoso para não oferecer os teus holocaustos em qualquer lugar. Esse ponto aqui é importante. Muitos irmãos têm procurado conhecer a Torá, conhecer as festas do Senhor. E dessa maneira começam a fazer as coisas assim de um jeito aleatório. Eu vou fazer em casa, eu vou fazer nessa data, porque nessa data eu estou de férias. Eu te chamo vai cair segunda-feira, né? Segunda para terça. 22 de férias, segunda para terça. A gente precisa fazer na data. Quando o Eterno fala data específica, a gente precisa fazer uma data específica. Mas por quê? Porque nessa data, no mundo espiritual, coisas acontecem. São portais que são abertos. Isso é real. Tem horários específicos que Deus olha, por exemplo, quando começar a sexta-feira, quando vier anoitecer, você pode ter certeza que um portal espiritual é aberto. Olhou a primeira estrela do céu. Isso não é feitiçaria, não, tá? Isso aqui é bíblico, tá? É o horário que você precisa, se você tiver condição, esteja na congregação. Não, na verdade, o judeu, ele vem para a congregação orar três horários ao dia, todos os dias, de manhã, tarde e noite, né? Como a gente não tem condição de fazer isso, a gente faz pelo menos no jornal, né? A gente está tendo muita dificuldade de dar Havdalah, né? Da gente conseguir fazer a Havdalah, mas é importante fazer essa entrega também do Shabat e santificar esse horário para o Eterno, né? Ser cuidadoso para não oferecer teus holocaustos em qualquer lugar que você vê como adequado. Olha o que está dizendo a palavra, irmãos. Não é o que eu quero, não é o que é adequado para mim. Eu vou fazer nesse horário aqui porque é o horário que eu chego. Não, você precisa adequar a sua casa, o seu trabalho ao Senhor. E não o Senhor ao seu trabalho, à sua casa. É o contrário. Mas assim eu não quero. Mas não, Deus não vai te abençoar. O princípio aqui é barrar. Você quer ser abençoado? Obedeça. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Pode pagar guru, pode pagar cabelo para orar por você todos os dias. Se você não obedecer ao Senhor, Ele não vai te abençoar. Porque nenhum homem tem poder para abençoar ninguém se Deus não abençoar. Lembra de Bilão? Foi pago para amaldiçoar. Conseguiu? Não conseguiu. E olha que ele era poderoso, dotado ali de arte espiritual. Mas ele não conseguiu. E ninguém vai conseguir fazer se Deus não falar, faça, faz. Entende isso? Então essa escolha é muito pessoal. É uma pena, irmãos, que as pessoas não estejam atentas a isso. Mas sabe o que acontece? Nada está acontecendo na minha vida. Nada está mudando.
Ele já falou que para você tem que ser feito. O sim. Sabe, lembra aquela palavra de Naamã? Que a menina, usou uma menina para falar assim com ele: poxa, se meu Senhor fosse lá na terra de Israel, existe um profeta lá. Ele ia curar irmãos, ele era leproso. Você tem fé real para Deus curar completamente de uma enfermidade como a lepra? Porque o Senhor manda a gente ressuscitar os mortos. E Ele tem poder para já para levantar morto, irmãos. Depende da fé da pessoa. Porque poder Deus nos dá. Dá mesmo. Para abrir e fechar a porta. Para viver e para morrer. Essa chave, o Senhor ele falou sobre a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós temos essa autoridade e poder da parte do Senhor. Mas nós temos a fé para isso? Entende? Aí, irmãos, aquele homem, aquelas pessoas, né, Naamã, esposa dele, a palavra diz que ele era um homem justo. Você vê que tem pessoas que têm princípios de justiça, graças a Deus. E aí ele acreditou, ele foi. O rei que amava ele, mandou carta para o rei de Israel, falou: ó, eu estou mandando aí meu servo, que ele era general, para você curar ele. Aí o rei ficou desesperado, está procurando, o rei da Síria está procurando ocasião contra mim, eu sou Deus para curar o rei. Aí os empregados falaram, chegou no ouvido de Elias, não sei se era Elias, acho que era Elias, e ele falou: manda o rei aquietar o coração, né, para ele ver que existe profeta em Israel. O que aconteceu? Foi lá na manta comitiva rica, cheia de gente, cheia de coisa. E Elias, dentro de casa, mandou o servo dele lavar lá, falou para ele banhar no rio Eufrates, né? Eu acho que esse nome do rio agora. Banha 7 vezes que ele vai ser curado. Foi isso que ele mandou fazer. Ele nem viu a cara de Naamã. Naamã ficou frustrado. E é assim que vocês ficam. Poxa, eu achei que era para mim jejuar 7 semanas, na proposta de 7 semanas de oração, jejum, clamor e súplica no Monte Alto, os 7 passos da vitória. E Deus ia lá descer o anjo da glória, tocava na minha calça. E o Senhor está falando: banha aqui 7 vezes aqui, obedece isso aqui. E você vai ser abençoado. O simples. Ele ficou indignado e queria ir embora, não quis. E assim as pessoas não querem. Eu quero isso aí, não. Mas prefere sacrificar. Paga, cara, 10 mil, 20 mil, 30 mil, quantos mil, o profeta ir lá na terra de Israel, botar lá, escrever no papel o nome, pegar lá a terra, trazer a terra lá para tua casa, faz, irmão. Para botar lá no muro. Irmão, você está para pensar, se mata ali, jejum, oração, tudo bem, irmão. Mas banha 7 vezes nesse rio aqui, ó. Você vai ser purificado. Obedece a palavra. Não faz o que você acha que tem que fazer. Faz o que Deus está mandando. E aí você abre os olhos para Naamã. Meu Senhor, se ele mandasse alguma coisa muito difícil para fazer. Se ele mandasse você lá no Everest, subir lá no monte, se Deus, você que está aí doente, Deus fala assim: se você for lá juntar o dinheiro, for lá na terra de Israel, lá o Ticurutu, vai juntar o dinheiro para ir lá para a terra de Israel. Caro pra caramba, 20 mil
questiona. Ai não, aqui vai juntar dinheiro para canetinha, né, mano? Ah, não paga nutricionista. Morre de fome, paga a cirurgia, vende doce, mas não investe no profissional da saúde. Faz bariátrica. Entendeu? É a mesma coisa. Então, ele foi, quando ele ganhou, preste atenção, eu vou falar com os irmãos. Quando ele ganhou 7 vezes, levantou e foi curado, não foi. Quando você obedecer isso aqui, você vai ser curado. E você vai ser abençoado. Mas até lá, nada vai acontecer. Enquanto ficar esse questionamento, eu faço aqui em casa. Faz, não, eu vou para casa. Mas vai ter uma parte pessoal. Como basta? Acabou. Está escrito aqui, em teus próprios assentamentos, tu não podes comer os dízimos do teu cereal, vinho, óleo, primogênito do teu gado, rebanho. Qualquer promessa que tu tenhas feito, as promessas específicas dos donativos elevados entregue em mãos. Tu podes comer somente diante de Deus, teu Senhor, no lugar que Deus, teu Senhor, escolhera. Está escrito: faz aniversário na tua casa, festa, te alegra com Deus, mas as coisas do Senhor são no lugar, no dia, na hora, Ele determina. Entende? E assim você vai ser abençoado. Acabou. Você vai ser próspero. Dessa maneira, tu os comerás junto com teu filho, tua filha, teu escravo, escrava, levita. Tu te rejubilarás diante de Deus, teu Senhor, por tudo que você tem. Tudo que você tem. Quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, espírito, toda tua força, todo teu entendimento, tudo, com tudo. Enquanto tu estiveres na terra, tu deves ser cuidadoso para não abandonar o levita, que é o caminho. Não abandonar o caminho. Lá em Deuteronômio 26:2, vai dizer assim: então tomarás das tuas primícias de todos os frutos da terra que trouxeste da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ir fazer habitar o seu nome. Essa primícia, esse princípio da primícia, irmão, eu não vejo só uma questão financeira, é tudo. Você vai fazer uma compra no mercado, você tira uma primícia. Você vai fazer uma compra de roupa, você tira uma primícia dali. Você vai fazer, comprar algo, investir algo, você tira a primícia dali. O Senhor fala que dessas primícias você traz para a casa do tesouro, a casa de oração. Para você ser abençoado, para não faltar para o alvo. Porque, irmãos, quando as coisas apertam, pobreza, crise, onde as pessoas vão procurar ajuda? Nas instituições religiosas. E ali precisa ter reserva. E não tem. Não tem. É complicado. Precisa obedecer a palavra. Então é o princípio da primícia, roupa, sapato, tudo, material de higiene, tudo. Você vai trazer para a casa do Senhor. 1 Reis 8, 28, 29 vai dizer: para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa. A casa de oração, casa era o templo, né? Hoje em dia é a casa de oração. Sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. 2 Crônicas 7, versículo 12, vai falar assim: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Vai falar do templo, do tabernáculo. Ok. Lá em Juízes 17 vai falar dessa situação das pessoas fazerem o que acham melhor. Juízes 17, 6 vai dizer: naqueles dias não havia
chegou hoje agora. Não está cumprindo o princípio. Quando é ignorância é uma coisa, mas quando é negligência é outra. Os meus já sabem, você está negligenciando o que o Eterno determinou. Aí que traduzindo, quem sabe disso? É meu dia. Desobediência ao estatuto. Eu não concordo, eu não quero. Rebeldia. A palavra chama isso de rebeldia. E a rebeldia é comparada com o pecado de feitiçaria. Porque eu não quero, eu não concordo. Meu amado. Sempre vai ter esse lugar escolhido, graças a Deus. Em Deuteronômio 14, versículo 23 vai dizer: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite. O Senhor fala, não é só o emprego, é tudo que você tem, tudo que Deus te deu, tudo. Porque na verdade, o filho, na verdade, primogênito, ele era do Senhor, e o Senhor deu um lugar por ele. Então você agradece ao Senhor, abençoa a casa de oração. O teu mosto, o teu azeite, o primogênito das tuas vacas, das tuas ovelhas. E está escrito: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Irmãos, isso daqui não é ser arcaico. Um modelo tradicional de congregar. Isso aqui é um modelo bíblico. Esse aqui é um modelo eterno, do eterno. É um modelo que não vai ter fim. E Yeshua vai voltar e os sacrifícios vão continuar. Muitos sacrifícios vão continuar, nem todos vão ser morridos. A gente vai ver isso na própria palavra, tá? Amém? Continuando aqui na Parashá Re'eh, no capítulo 12, no versículo 20. Quando Deus expande tuas fronteiras, como Ele te prometeu, e teu desejo natural de comer carne, se declara, de modo que tu dizes, eu gostaria de comer carne. Tu podes comer quanta carne desejar. Uma vez que o lugar escolhido por Deus teu Senhor, para ser dedicado ao seu nome está longe, tu necessitas apenas abater teu gado pequeno, animais que Deus te terá dado, na maneira que prescrevi. Aqui eu falo da lei do abate, né? É bom se você puder comer os alimentos, né, feito de abate, coxa, é bom, irmãos. Tudo é um investimento espiritual para a nossa vida. Mas se não tem como, você ora. Deus abençoe seu alimento, né? E procura saber, né? Um lugar melhor para você comer. Aí vai falar, né? 23. Ser extremamente cuidadoso para não comer sangue. Isso não pode. Isso aqui não pode. Eles não podem comer sangue. Com carne mal passada, tudo que envolve sangue, você, não coma. Uma vez que o sangue está associado com a natureza espiritual, você não pode comer sangue. Quando tu comeres carne, tu não ingerirás a natureza espiritual junto com ela. Você vê que a comida é espiritual. Você não pode comer qualquer comida. E nem é de qualquer maneira. Você pode comer carne, mas não mal passada. Você tem que comer carne bem passada. Nada de sangue nessa carne, tá? Por causa disso. Uma vez que tu não deves comer sangue, tu podes derramar sobre o solo como água. A gente tem até um rabino amigo que queima, né? Ele queima a gordura e o sangue na churrasqueira, para depois ele comer aquela carne, né? Se tu não comeres, tu e teus descendentes terão uma boa vida, uma vez que tu estarás fazendo o que é moralmente correto aos olhos de Deus. No entanto, quando tu tiveres quaisquer oferenda e promessa sagrada, tu deves tomá-las e trazê-las ao lugar que Deus escolheu. Quando a gente faz as festas aqui na congregação, a gente sempre pede para fazer o quê? Comida. E essa comida é uma oferta. A gente sempre ensinou isso. Você não está trazendo comida para encher a barriga de ninguém, não, irmão. Você está trazendo comida para comer diante do Senhor. Isso é bíblico. Ele ordenou que a gente faça. Olha, a gente fica até com medo. A gente ora, a pessoa toda sexta-feira, Senhor, a pessoa está ralada, a gente ora.
aquela coisa abençoada, né? Então, 27. Então, quando tu preparares teu holocausto, a carne, o sangue, serão colocados sobre o altar de Deus teu Senhor. Em caso de sacrifício de comer, o sangue será derramado sobre o altar de Deus teu Senhor, e a carne será comida. Ouve cuidadosamente todas essas palavras que eu te prescrevo. Assim tu e teus descendentes terão uma boa vida para sempre, uma vez que tu estarás fazendo o que é bom e moralmente correto aos olhos de Deus, teu Senhor. Amém? Então, nós, foi basicamente essa palavra, né? Vai falar sobre idolatria, vai falar sobre o profeta, né? Que você não pode ouvir um profeta só porque ele realizou um milagre e maravilha, porque existem muitos profetas que fazem isso. Mas a partir do momento que ele te desvia da Torá, você não deve ouvir mais esse profeta na forma, quando até exterminar. Ó, sai fora. Quantos estão assim, né? Vai lá, ora contigo, faz o sinal, você fica, ai meu Deus, é de Deus. Não, mas você não precisa guardar o Shabbat. Não, mas você não precisa trazer a oferta na poeira. Você não precisa fazer nada disso. Isso aí é legalismo. Não escuta esse profeta. Porque a palavra vai falar lá no versículo 4 do capítulo 13 de Devarim. Eu vou ler até do 2 para ficar mais claro. Quando um profeta ou uma pessoa que tem visões, num sonho, eu sonhei contigo, Deus me deu uma visão contigo, surge no teu meio, ele pode apresentar-te um sinal ou um milagre. Orou com você, tu foi curado, sua família foi curada, teu negócio saiu lá do fundo do poço. A gente tem até vários testemunhos aí, né? Publicamente. E na base desse sinal ou milagre, a pessoa te falar: vamos tentar um Deus diferente, vamos servir e ter uma nova experiência espiritual. Ele começa a fazer você, tirar você do que está escrito aqui na palavra. Se você não ler a palavra, não estudar a palavra, como é que você vai saber? Que ele está te desviando, que ele está te afastando. Você está vendo o que ele fez, o que ele falou, o que ela falou. Irmãos, é um escândalo. Espírito de engano. Muitas pseudos congregações, porque a turma de Deus, estão cheias de pessoas procurando Deus de uma maneira assim, muito similar com o paganismo. Muito, muito parecido. As músicas, as tradições, e aí as pessoas ficam maravilhadas, achando que Deus está ali. E conta aqui, ó, versículo 4. Não ouças as palavras desse profeta ou sonhador. Você fica inspirado na congregação, ai, Deus não falou comigo na congregação. Aí você vai lá, em outro lugar, para ouvir o profeta, o sonhador, vai lá falar com você, fala o que aconteceu, fala do CPF, aí você fica maravilhado, aí vai atrás dele. Quantos são assim? Ó. É o seu mesmo. Ó, tá cheio, hein? Tá cheio. E eles não estão ensinando nada. Eles estão trazendo pseudo-revelações para trazer uma solução para o seu problema. Irmãos, isso não vai trazer a bênção de Deus para a tua vida. É por isso que no Shabbat a gente precisa quietar para ouvir o Senhor falar. Porque o remédio que Deus quer te dar, às vezes não é o remédio que você espera. Ah, eu quero tanto que Deus fale sobre isso, mas Ele quer te dar um remédio que vai alcançar isso e muitas outras coisas na nossa vida pessoal, por exemplo. Não ouça as palavras desse profeta ou sonhador. Deus, Senhor de vocês, o está testando. Vocês já sabiam que Deus nos testa, nos prova, para ver se vocês realmente são capazes de amar a Deus, Senhor de vocês, com todo o seu coração, com toda a tua alma. E você pede lá no Éden. Come aqui, porque quando você comer, você vai ser igual a Deus.
as estratégias de venda, de persuasão, de hipnose, elas são realizadas. Você fica inocente achando que a pessoa não está ali querendo te envolver. Irmãos, eu vi acho que uma psicóloga, ela fala que em lojas de grife, eles são treinados a tratar os 5 sentidos do ser humano: o olfato, o tato, o cheiro, a visão, para a pessoa sair dali e comprar. Ela não tem dinheiro, mas por causa de acionando todos esses sentidos, ela compra. A pessoa, o vendedor, ele tem o cheiro da loja. Isso tudo é estratégia de venda. E assim também são nesses lugares. A música, o ambiente, o cheiro, as coisas que as pessoas estão vendo, elas ficam maravilhadas, extasiadas, e aí elas são convencidas de que elas têm que fazer aquilo que está sendo dito lá. E muitas das vezes nós aquilo não é do Senhor. Olha o perigo. Até a pastora Sara chega e fala, ensina aqui, a gente deve orar os nossos sentidos. É bom quando a gente unge com óleo. Senhor, como meus ouvidos, as coisas que eu vou ouvir hoje, as coisas que eu vou ouvir, porque a palavra do Senhor diz que é concupiscência, a gente é rodeado de concupiscência. E isso mexe com o nosso coração. São as portas Da nossa alma. Entende? Então você precisa tomar cuidado. O Senhor pode estar nos testando. Saber se nós o amaremos. 5. Sigam a Deus, Senhor de vocês. Permaneçam em temor dele. Guardem os seus mandamentos. Obedeçam-no. Sirvam-no. E vocês então serão capazes de ter uma verdadeira experiência espiritual através dele. Então, o Senhor manda a gente falar aqui, continua aqui. Não fica se maravilhando, porque as coisas que o inimigo traz são sempre atrativas. Sempre. Irmão, para aquela mulher, para Rava desobedecer, é porque aquela fruta não era uma maçã, era um fruto. O fruto deveria ser muito bonito, a fala da serpente deveria ser muito, a voz deveria ser muito bonita, também muito gostosa de ouvir, que é a dissolução dela. E o contexto do que foi dito foi muito convincente. E é assim conosco também. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Você é um povo escolhido. Essa paraxá também ela vai falar dos animais que você deve ou não deve comer. Irmãos, eu creio que a gente tem que seguir esses princípios sim. Porque esses princípios foram dados pelo Senhor. Não foi dado por Moisés. Porque a voz do mal teve a visão de matar. Aquilo foi a forma que Deus deu para entender que o não-judeu também não deveria ser rejeitado, como é hoje em dia no judaísmo tradicional. Ele é totalmente rejeitado. Pode entrar nessa boca. Tenta entrar. Primeira coisa que a gente pergunta é o seu sobrenome. Irmãos, tem estudos do judaísmo que diz que o não-judeu não tem alma. Portanto, ele não deve ser considerado. Isso não é bíblico. O Senhor fez Israel para ser luz para as nações, não um povo superior, não é raça ariana. O Senhor fez um povo sacerdotal. É totalmente diferente essa função. Função sacerdotal, de intercessão. E o Kippur vai chegar em Kippur, você vai interceder pelas nações. Você vai interceder pelo Brasil, você vai interceder por Israel, não é criticar, é interceder, jejuar e orar e confessar os nossos pecados como povo. Nós fazemos parte desse povo. Para que o externo que nos escute tenha misericórdia de nós. Entende? Totalmente diferente. No 15 vai falar sobre emprestar dinheiro, você deve emprestar dinheiro, cuidar. E eu quero que vocês abram no capítulo 16, para a gente terminar. A gente fechar, vai falar de Pesach, Shavuot, e eu vou ler sobre o Sukkot que vai chegar, versículo 13. Quando tu recolheres os produtos de tua eira e depósito de vinho, tu celebrarás o festival de Sukkot por 7 dias. Sukkot, qual é a mitzvah? Domingo. Procura saber por que, Senhor,
Tu te rejubilarás em teu festival, junto com teu filho, tua filha, teu escravo, escrava, levita, prosélito, órfão, viúva, teus assentamentos. É uma época festiva. Você já prepara a família, ó, está chegando tal data, reserva bem para você estar comigo. A gente não faz, irmão, para casamento, para aniversário. Ó, reserva tal data aí para você estar comigo. Faz as coisas do Senhor, chama a tua família, mas vem. Ah, mas eu não entendo nada. Vem, menino, vamos lá, vamos guardar essa data aqui, vamos comer diante de Deus. O Deus vai lá orar por você. Vai ser bom. Separa. Celebrarás a Deus teu Senhor por 7 dias. O Senhor manda 7 dias. A gente nem vai fazer 7, né? No lugar que Deus escolher. Uma vez que Deus, então, vai te abençoar. Poxa, em todos os teus empreendimentos agrícolas e outros. Você tem empreendimento agrícola? Eu não tenho. Mas o Senhor fala em Provérbios 3. Honra, Senhor, com toda a tua fazenda. É com tudo que tu tem. Seja você dona de casa. Seja você engenheiro, trabalhador, concursado, não importa. Honre a Ele. Ele te abençoará em todos os teus empreendimentos agrícolas e outros, de modo que tu estarás somente feliz. E que o povo não está feliz. O povo está oprimido. O povo está trabalhando, está ganhando dinheiro, está estudando, não está feliz. Está se matando, está se suicidando. Está casado, mas não está feliz. Está solteiro, mas não está feliz. Teve filho, está triste. Não tem filho, está triste. Ai, meu pai, e agora? O que faz? É uma infelicidade. Sabe qual é o resultado dessa infelicidade? A ausência de eterno. E a ausência de obediência. Traz essa felicidade. Não vai ser ninguém que vai trazer essa felicidade em coisas. Mas isso aqui vai trazer alegria no seu coração. 3 vezes ao ano, todos os teus varões serão assim vistos na presença de Deus teu Senhor, no lugar que Ele escolher. Não me vá fazer suporte em casa. Vem para a congregação. Já marca a data, já vê lá se já tem compromisso. Irmãos, coloca isso em primeiro lugar da tua vida. Para que o Eterno esteja com você, para que o Eterno esteja com a tua família. Irmãos, nós estamos no mundo, e o mundo é perigoso, mas se o Eterno estiver com você, a guarda já não dorme. Aí verdadeiramente se cumpre, né? E vão vigiar a sentinela, se o Senhor não rodar a cidade. Mil cairão pela hora, mas onde ele marcou não serás atingido. A partir do momento que você obedece o Senhor. A partir do momento que você está ali no Eterno. 3 vezes ao ano, todos os teus varões serão assim vistos na presença de Deus, teu Senhor, no lugar que Ele escolhera, no festival de Matzot, né? Paisagens, no festival de Shavuot, no tempo de deboche, e no festival de Sukkot, que é tabernáculo. Em todas essas épocas, tu não aparecerás diante de Deus de mão vazia. Você tem que preparar para chegar em Sukkot e não vir de mão vazia. Traz a oferta. Seja ela qual for. Prepara o teu coração, prepara o Senhor, prepara a família. Ah, tem filho de outros pais, traz todo mundo, traz um monte de água, né? Vamos orar aqui para Deus abençoar, quebrar as maldições. Irmãos, isso vai ser saúde para a tua vida. Ai, lembra de Naamã, banha nessa água. Vai dar certo. Banha nessa água. Cada pessoa trará seu donativo entregue em mãos, dependendo da bênção que Deus, teu Senhor, te concedeu. Amém, irmãos? Está aqui. O segredo da prosperidade, da saúde, está aqui. É só a gente crer e obedecer e confiar no Senhor. Shalom, shalom. Mas buscai primeiramente
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Lembra disso? Era um dos versículos que eu gostava muito na minha época de jovem, né? Ele em Salmos, capítulo 100, celebrai ao Senhor. E esse versículo, buscai Hashem e a sua justiça, fizeram o buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. O ponto que você falou aqui sobre as pessoas que têm as coisas ou não têm, estão tristes também por fora. É a ausência de Deus. Em 1993, eu, em plena atividade da área da segurança pública, fui destacado para ficar na garagem dos veículos oficiais do Palácio do Lambari. Eu e um outro colega, uma dupla. E aí, nós nos reunimos mais do que outra coisa. Não tinha nada para fazer. Eu ficava arrumando de fazer. E eu queria trabalhar, queria fazer coisa, né? Novo, né? Menos de 2 anos, na atividade da segurança pública. E, de repente, o colega, e sempre, aonde eu me apresentava, com quem eu trabalhava, as pessoas viam o meu perfil de uma pessoa separada. Era um agente de segurança, mas uma pessoa separada, diferenciada, né, dos demais colegas, por causa da minha lunar, da minha fé, do meu posicionamento, para que eles entendessem, religioso, né? Então sempre me coloquei e sempre fui bem visto, ou mal visto, né, por aqueles que são contrários a isso, do meu posicionamento. E uma certa feita, o colega veio com uma revista, que na época era muito famosa, a revista Playboy. Ouviu falar, né? E ele veio com aquela revista e me disse, olha aqui. Eu olhei para aquela revista, que história é essa? Ela não gostava da revista, né? Essa, para mim, depois que ele me explicou o que era, aí eu fui ler. Ele queria mostrar porque essa revista não tinha só, né, os artigos aparentes ali que todo mundo sabia e queria adquirir por causa disso, né? Mas tinha alguns comentários, algumas reportagens.
E ele tinha lido a reportagem e deixou ele assim meio sem entender por que aquele homem estava dizendo aquilo naquela reportagem. Era nada mais, nada menos que um grande cineasta, grande para eles, né? Para o mundo, né? Da época, chamado Nelson Rodrigues. Um cineasta que na maioria das vezes escreveu e fez filmes pornográficos. E ele estava sendo perguntado, né? Estavam ali falando sobre o homossexualismo. E esse homem, grande cineasta de filmes, a maioria, né? Eram filmes, né? Que não era permitido às crianças verem. E foi perguntado para ele: o que você acha sobre o homossexualismo? Ele virou para esse repórter e disse assim: o aumento do homossexualismo. Nelson Rodrigues, eu não estou falando nada que eu esteja inventando aqui, mas é o que está escrito lá. Em uma dessas, não sei qual o número, em uma dessas revistas que na época existia, chamada Playboy. Ele disse para aquele repórter que o aumento do homossexualismo naquela época era a ausência de Deus na vida das pessoas. E isso deu um chute na cabeça daquele colega que estava trabalhando comigo ali, naquela repartição. Ele disse: eu não entendo isso. O que é isso? Por que esse homem está dizendo isso? Meus amados, isso em 1993, um cineasta que fazia filmes pornôs. E hoje, continua sendo o aumento de tudo aquilo que não presta. E inclusive, a falta de alegria das pessoas, se tem ou se não tem. Esse cineasta estava certo quando ele deu aquela resposta. Que aquilo que estava acontecendo naquela época era a ausência de Deus na vida das pessoas. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ter as coisas, você pode ter a necessidade das coisas e não tê-las. Mas se você tem Deus na sua vida, você tem a alegria. Se você tem Yeshua, mais ainda. Se você tem Jesus no seu coração e você diz que tem e obedece essa palavra, você é feliz, você é bem-aventurado. Agora, muitos se transvestiram ou se transvestem de crentes, são arrolados em congregações, sejam cristãs ou judaicas, mas não têm vivido uma vida de ungidos na presença de Deus. Isso é tão importante, irmãos. Você saber, ter noção, ter conhecimento e botar em prática. Mas você ter conhecimento e apenas para ter conhecimento e não exercer a função que cada um de nós temos. Que é a função de sermos servos, de sermos filhos. O Senhor nos diz que Ele não nos trata mais como servos, e sim como filhos. Quando nós temos a consciência e o entendimento de que toda a palavra de Deus é vida para mim e para você, de que toda a palavra de Deus nos traz alegria mesmo em meio às dores, mesmo em meio, ao conflito, aos conflitos,
as ausências das coisas que precisamos. Se nós confiamos em Deus, irmãos, e rachamos, e temos essa palavra no nosso coração, nós não podemos ser colocados como essas pessoas que têm ou não têm, mas vivem infelizes. Muitas delas se suicidam porque não têm Deus nas suas vidas. E aquelas que dizem que têm e vivem uma vida dúbia, uma na sinagoga ou na igreja e lá fora outra vida, agindo de forma diferente. A palavra de Deus não está nesse coração, não tem sido obediente. E para nós estarmos dentro da casa de Deus, nós temos que estar em obediência. Para nós exercermos os serviços da casa de Deus, nós temos que estar em obediência. Eu sempre falei sobre disciplina consciente, porque foi isso que eu aprendi. Se eu tenho o pleno conhecimento de que é Deus que guia a minha vida, e eu tenho a sua palavra no meu coração, eu tenho que exercer essa palavra. Eu tenho que dar o meu testemunho, como nós falamos ontem, né? Sobre testemunhar, sobre arrependimento, sobre restauração. Como dizem lá a nossa querida sinagoga, co-irmã, a Acion, restauração já. Amém. Vamos chegar em pé, vamos falar do nosso orgulho. Eterno Elohim, eterno Deus, recebamos a misericórdia, bênção sacerdotal. E Maria que por favor, venha aqui para frente, sempre nessas primeiras